de falar nesta tarde na tribuna do Senado Federal, essa tribuna que sempre primou pela responsabilidade na defesa de propostas que são do interesse público, que são do interesse da nação, que possam promover de alguma forma, seja através de projetos, de proposições, ou de nossa atuação nas comissões ou no plenário, alguma mudança favorável ao desenvolvimento do nosso país. Sabemos que o Brasil, nesse instante, com muita força e determinação, está procurando contornar e vencer as dificuldades criadas com a crise econômica que invadiu o mundo em 2008, a começar nos Estados Unidos, se espalhando pela Europa, e que aqui tem suas repercussões, tem seus reflexos e efeitos negativos, que estão sendo combatidos com muita tenacidade, com muita coragem pela presidenta Dilma. Não é fácil, senhor presidente, depois de vermos a debacle acontecida nos Estados Unidos, originária da irresponsabilidade no controle financeiro das instituições que movimentavam dinheiro para a construção de habitações. E também não é fácil ver que países como a Grécia, a Espanha, Portugal e tantos outros na Europa estejam vivenciando uma crise jamais atravessada em outros tempos, a não ser durante os períodos da guerra, que não só traziam a morte, a violência, como a pobreza para todos aqueles que estavam envolvidos no conflito. Agora, senhor presidente, senhora presidenta, é uma questão de vida ou morte, de uma civilização tradicionalmente forte, organizada, equilibrada, que ao adotar o euro como moeda única e forte na Europa, se vê obrigada a colocar nos países em crise bilhões e bilhões de euros para atenuação da crise que ali se abateu. Aqui no Brasil, como eu disse, apesar das dificuldades que tem encontrado sérios obstáculos nos países mais ricos, imaginemos nos países subdesenvolvidos, que são obrigados a reduzir, por força das políticas tarifárias dos países ricos, as suas exportações. O Brasil é campeão na produção de soja, é campeão na produção de carne. O Brasil, ainda que não tenha se tornado permanentemente um país que produza petróleo ao ponto de não precisar importar gasolina,
e certamente que essa autossuficiência voltará a acontecer em nosso país, as políticas adotadas pelo governo da presidenta Dilma têm amenizado a situação nas indústrias, com a renúncia fiscal, com medidas que são de caráter, podemos assim dizer, emergencial, para evitar o desemprego que poderia ser avassalador em nosso país. É verdade, senhor presidente, senhora presidenta, que essas políticas de atenuação dos reflexos da crise econômica tenham interferido na crise financeira dos municípios. Os municípios que são a base da ação do nosso crescimento, com obras de infraestrutura que são adiadas, eles estão passando por um momento nunca, talvez, nesses últimos 50 anos, vivenciado por eles. Tivemos a negociação das dívidas previdenciárias por um período de 240 meses, para que os cofres municipais não sofram tanto com essa crise financeira. Mas creio, senhora presidenta, que falta, neste momento, por parte não só do Poder Executivo, também do Poder Legislativo, uma proposta de fortalecimento e não de enfraquecimento dos municípios brasileiros e também dos estados. A meu ver, o Fundo de Participação, que é a maior receita de mais de 90% dos municípios brasileiros, teriam que sofrer, sem dúvida alguma, uma alteração substancial. E assim também, esse projeto que está sendo discutido aqui no Senado Federal, do rateio do ICMS, é um fator da divisão da nossa federação. É um fator que contribui para a desarmonia entre os estados e os municípios. Quero crer, senhora presidenta, que essa proposta do rateio do ICMS nos estados, isso vai ser demonstrado aqui no plenário, como já tem sido demonstrado na Comissão de Assuntos Econômicos, só serve aos interesses dos grandes estados, principalmente a São Paulo. São Paulo, que não depende, como os estados nordestinos dependem do ICMS, como dependem do Fundo de Participação. Poderia até renunciar o Fundo de Participação que lhe é destinado pela Constituição e não lhe faria falta. Agora, a pressão, senhora presidenta, que São Paulo faz sobre esta casa para aprovar a toque de caixa e pique de sino, esse projeto do rateio do ICMS é inconcebível, porque atinge fundamente as receitas dos estados, com reflexo também nos municípios. É o que eu tinha a dizer, senhora presidenta.